Beleza, vamos começar. Hoje foi Jeremias 13, mas hoje é só Jeremias 13 do 1 ao 11. E aí, o que aconteceu? Então, a última vez que a gente falou foi sobre como Deus ia castigar, mas também ele ia trazer salvação para o povo dele e pra galera que queria se arrepender e tal. E em Jeremias 13 ele começa fazendo tipo uma historinha. Ele fala assim: Jeremias pega um cinto de tecido assim, pega esse cinto, coloca nos seus lombos e vai até o rio Eufrates, sem molhar. Aí quando você chegar lá, você vai enterrar o cinto e é isso. E aí depois vai embora. Aí Jeremias vai embora. E aí quando ele volta, Deus fala assim, agora procura o cinto e tal. E aí ele vê que o cinto tá podre. E aí Deus fala assim, bom, do mesmo jeito que esse cinto tá podre e não presta pra nada, é exatamente assim que vocês estão. Vocês estão podres e não servem pra nada. E, sinceramente, tipo, eu fico pensando assim, por que Deus ele precisava que Jeremias pegasse um cinto e levasse até o rio Eufrates e lá escondesse e pra depois voltar e pegar? Tipo, assim, não era mais fácil simplesmente você só falar? E é bem mais fácil, tipo assim, e todo mundo ia acreditar, porque Deus ele só fala a verdade. Então, tecnicamente, não tem nem por que ele demonstrar, tipo assim, qualquer coisa que ele falar é a verdade. Mas Deus, ele sempre demonstra pra gente, ele sempre tenta fazer coisas visuais, tipo, reais e palpáveis que a gente consegue encostar pra gente. Não sei, eu acho que é porque dá mais valor pras coisas, mais significado, o significado das coisas, né? E, tipo assim, não que a palavra não seja tão poderosa ou tão significativa quanto as atitudes, né? Mas é porque, tipo, tem aquela frase, né? Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Então, eu acho que Deus, ele sempre tenta deixar claro, além das palavras de ele tá falando um discurso pro povo há muito tempo, mas também deixar claro, tipo, visualmente, palpavelmente, com atitudes que Jeremias teve de como o povo tava, né? E aí, no versículo 8, ele fala assim: então me veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9 no caso, né? Assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita sabedoria de Jerusalém. Cara, ele tá falando aqui de soberba. Tipo assim, tem um Biblecast que eu escutei que fala bastante sobre a soberba. Porque, se não me engano, em Tiago, que fala sobre a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E era mais ou menos sobre isso que eles falavam para poder se referir que o mundo tava entrando na igreja. Então, tipo assim, normalmente a gente pensa que o mundo entrar na igreja é uma música mais barulhenta, tipo, umas luzes, uns sons, enfim, várias coisas digitais, assim. Mas, tipo, desde antes a gente entende que o mundo entrar na igreja é um desses fatores de o mundo entrar na igreja é a soberba da vida. Que, no caso, também pode ser considerado como orgulho. Porque tipo assim, o orgulho, cara, ele é um dos piores pecados que existe no mundo, porque ninguém aponta o dedo, não é tão visível assim. Tipo assim, você enxerga, mas não é tipo assim, o cara tá sendo orgulhoso, tá todo mundo percebendo. Tipo, tem suas nuances e, tipo, ninguém acha feio. Quer dizer, obviamente, né, eu tô generalizando, mas não é considerado um tabu, por exemplo, a pessoa ser um matador, um assassino, mas a outra pessoa é, tipo, soberba, entendeu? A galera, acho que, sei lá,
Acho que não entendem de fato qual é o peso da soberba dentro de um ser humano. E o grande exemplo disso, né? No caso, Lúcifer, o cara mais soberbo, assim, da Terra, que se considerou Deus, quis ser Deus, no caso, né? Jesus. E como isso é realmente preocupante e difícil de lidar. E quando ele fala da soberba aqui, tanto para Judá quanto para Israel, cara, só me lembrou que nos capítulos anteriores ele falava muito sobre como o povo, ele acreditava nas obras das suas próprias mãos. Então, tipo assim, o povo acreditava que não ia vir guerra, porque eles tinham construído os muros de Jerusalém, eles tinham, tipo, fortificado a cidade com suas próprias mãos. Então, eles confiavam mais nas obras das suas próprias mãos do que no que Deus estava falando. E Deus estava falando assim, não haverá paz, haverá guerra, e pronto, acabou. E eu acho que isso demonstra muito a soberba que estava impregnada na cabeça deles e que está impregnada na nossa, no caso, também. Porque Deus, ele fala, ó, faz isso, faz aquilo, que vai dar tudo certo. Se você fizer aquilo, vai dar errado. E não é porque, tipo, ai, eu quero que dê errado e eu sou do mal, hahaha. Mas, tipo, porque a vida é assim. É que nem gravidade. Se eu soltar o lápis, ele vai cair. Tipo, eu querendo ou não. Mas se eu soltar, ele não vai cair. Mas se eu soltar, ele vai cair. Tipo, é lei da vida, entendeu? E beleza. Aí a gente vai pro versículo 10, que fala assim: Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Eu acho legal quando Cristo, ele cita, assim, os erros pontualmente do povo, porque isso me ajuda a entender, tipo assim, o que eu não devo fazer, entendeu? Que ele fala, olha, você fez isso de errado, isso de errado, isso de errado. Então, se tudo isso é errado, é só fazer o contrário, entendeu? Tipo, só fazer o certo. E aí ele meio que lista aqui, né? Ele fala, vocês recusaram ouvir minha voz, vocês caminharam segundo a dureza do seu coração, e vocês andaram atrás de outros deuses para os servir. Cara, recusar ouvir minha voz, que é o primeiro, isso daí, nossa, Jesus tá falando, ó, toda hora que Deus vai dar um discurso de Jeremias, até agora, lembrando que a gente tá no capítulo 13, ele fala que eles se recusaram a ouvir a voz de Deus. Tem tudo a ver com a voz de Deus, sempre a ver com a voz de Deus. E isso é muito importante, porque se Deus repete, é porque é muito importante, e ele tá repetindo, ó, muito tempo. Caminhar na segunda dureza do seu coração. Cara, eu acho que aí entra também a questão da soberba, porque é você acreditar que aquilo que seu coração quer, ou aquilo que você acha que é melhor pra você, realmente é o melhor pra você. Tipo assim, você tá tão cego na sua ignorância, em quem de fato você é, que você não consegue caminhar, tipo, segundo aquilo que Deus diz, mas você caminha segundo o que o seu coração fala. Seu coração é duro, seu coração é idiota, e seu coração não sabe das coisas, não é Deus. Seu coração não vê o futuro, não entende, tipo, o grande conflito que a gente vive, né? E aí o terceiro ponto, andam atrás de outros deuses para servir e adorar. Jeremias, ele usa muito a metáfora da prostituição e do adultério aqui, nesse livro. E quando ele fala que a gente anda atrás de outros deuses por servir e o adorar, cara, isso é tão verdade. Porque, tipo assim, cara, a gente simplesmente tá correndo atrás de outras coisas. Tipo, outras coisas que nem são deuses, no caso, né? Porque Deus só existe um. Que a gente considera deuses porque a gente considera que tem um fator muito importante na nossa vida, como se fosse realmente uma coisa de salvação, tipo, você ir atrás. E eu acho que a gente dá muito esse papel também pro dinheiro, né, no caso, pro trabalho, às vezes, pra nós mesmos, na nossa autoadoração, no caso. E
Nossa, eu lembrei que nos capítulos anteriores ele fala assim, até os caras que adoram outros deuses, eles não deixam os deuses deles, que são falsos, pra procurar outro deus, e vocês, que, tipo, adoram um deus verdadeiro, vocês me deixam pra procurar os deuses falsos, tipo, até os outros caras que não são crentes são mais fiéis às crenças deles do que vocês. Cara, isso daí foi tenso, isso daí. Ele falou isso. Eu não lembro qual capítulo tá, mas tá mais pra frente. Mais pra trás, no caso. E, por fim, o verso 11, que diz assim: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Então, aí no caso, ele volta com a história dele do cinto de tecido, de linho no caso, e fala que como o cinto se apega ao lombo dos homens, assim eu fiz vocês se apegarem a mim. Assim eu fiz vocês, toda a casa de Israel e de Judá. É como se, tipo assim, Deus estivesse falando assim, cara, eu fiz tudo pra gente ficar próximo, entendeu? Eu carreguei vocês no ombro, eu levantei vocês quando vocês não podiam, eu fiz tudo por vocês, eu tentei me aproximar de vocês sempre. E aí ele fala assim, e tudo isso eu fiz por amor, né? E aí ele fala assim, para me serem por povo, e nome, e louvor e glória, mas não me deram ouvidos. Cara, é muito legal. Porque o que Cristo queria? Queria que o povo fosse o povo dele, tipo, se reconhecesse ele como Deus, tivesse o nome dele, fosse o louvor de Deus, a glória de Deus. Sabe o que é ser glória de Deus? É tipo, você ser tudo, cara, mano. Porque se você tá representando a glória de Deus, tem mais destaque do que isso, tipo. E era tudo isso que Cristo queria. Só que aí no final ele fala, mas vocês não me deram ouvidos. Ouvidos, de novo a questão de escutar a voz de Deus. E, bom, tudo isso do capítulo 13 de Jeremias só mostra ainda mais a importância de a gente escutar, estar pronto para escutar a voz de Deus, entender o que ele quer dizer e dar ouvidos. Então, obedecer, escutar, fazer aquilo que ele está me pedindo, para que a gente possa ser a glória dele, o povo dele, o louvor dele. E, tipo assim, acho que não existe maior felicidade do que essa, né? É isso, capítulo 3 de Jeremias.